Olá pessoal, tudo bem? Hoje na nossa aula traremos alguns exemplos de gráficos mais usuais, ou seja, aqueles gráficos que são mais utilizados no nosso dia a dia. Essa aula foi produzida por mim, Daniele, e pela Samara. Nós somos alunas da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, do curso de Licenciatura em Matemática do campus de Toledo. Então vamos lá. Quais os tipos de gráficos mais usuais, ou seja, aqueles mais encontrados no nosso dia a dia? Temos, primeiramente, o gráfico de coluna ou barra, representado por retângulos de base comum e altura proporcional à magnitude dos dados, ou seja, eu pego o retângulo e vou crescendo ele até atingir o valor que eu desejo. Como ali temos o exemplo no número 1 do gráfico de colunas, o retângulo atingiu 60, ou seja, a nota que eu desejava. Eles são úteis para mostrar alterações de dados ao longo de um período ou para ilustrar comparações entre categorias. É comum os dados serem apresentados pela frequência absoluta, só lembrando que frequência absoluta é o número de vezes em que uma determinada variável assume um valor. Um exemplo são produtos mais vendidos em 2019, consumo de energia nos últimos 7 meses e venda de bicicleta nos últimos 10 anos. Temos também o gráfico de setor, ou também conhecido como gráfico de pizza. Eles são utilizados quando uma variável k assume diferentes valores, ou seja, quando eu tenho um assunto e ele é subdividido. O círculo é dividido em setor, cujas medidas são proporcionais às frequências correspondentes a cada um destes valores. Eu peguei um total de aluno e subdividi de acordo com as notas. Os dados podem ser representados pela frequência absoluta, mas geralmente são postos por meio da frequência relativa. Mas o que é a frequência relativa? Ela é definida como a razão entre a frequência absoluta e o número total de observações. Um exemplo: frequência por meio de modalidade esportiva, a qual é subdividida, por exemplo, em basquete, futebol e vôlei, cores, como sendo amarelo, azul, branco, preto, e filmes comédia, terror, ação, romance. Temos também o gráfico de linha. São usados para representar o comportamento de uma variável cujos valores diminuem ou aumentam no decorrer do tempo, ou seja, mostra a evolução ou decrescimento de algum fenômeno. Exemplos: temperatura da pessoa durante o dia, bolsa de valores, nota do aluno ao decorrer do ano, vendas e etc. O gráfico de pontos utiliza diversos pontos para organizar os dados. Se assemelha ao gráfico de linha. Então era isso hoje, gente. Obrigado pela atenção e deixe suas dúvidas nos comentários do vídeo. Até mais!